Agora Agora sim. tá? Ok. Aí, agora tá? Tá. A revisão sistemática é uma revisão planejada que tem a intenção de responder uma pergunta científica específica. Ela é mais para parte clínico, vai responder alguma decisão referente à ciência. São considerados trabalhos originais, pois além de utilizar como fonte, são elaborados com rigor metodológico. A importância é ele aumenta o poder estático, permite solução controversa em estudos com estatísticas divergentes, fornece dados para melhor estimar o tamanho de amostra e responde perguntas não abordadas pelos estudos individualmente. Aí, como eu falei, ele inclui a possibilidade de avaliação da consistência e generalização dos resultados entre populações ou grupos clínicos. Aí a gente tem a revisão narrativa e versus a revisão sistemática. Na revisão sistemática, a questão é mais específica e diferente da narrativa, que é uma questão mais ampla. Então, ele especifica o tema. Na fonte abrangente, estratégica de busca explícita. Então, ele vai direto na dúvida. Seleção baseada em critérios aplicados uniformemente. Diferente que na narrativa, a gente tem frequentemente não especificado, acontecendo viés. E na sistemática, é uma revisão para que não aconteça viés, para não acontecer nenhum tipo de dúvida. A avaliação é uma avaliação criteriosa e reprodutível. Ela é quantitativa e frequentemente baseada em resultados de pesquisa clínica. As etapas de uma revisão sistemática, primeiramente, formular a questão da revisão, definir os critérios de inclusão e de exclusão. A terceira é estratégia de busca. Aí vai buscar muita fonte científica. Seleção de estudos. Na quinta etapa, vai avaliação de qualidade dos estudos, que seria utilizar a classificação simples em vez de escalas de qualidade. Extração de dados, ele vai extrair os dados por mais de um observador. Análise e apresentação dos resultados, vai examinar o gráfico, vai explorar possíveis fontes de heterogeneidade. Interação dos resultados. Na metodologia da revisão sistemática, pode ser encontrado nas publicações, eu só não sei de falar esse nome, Crookham, que aí é produzido pela colaboração Crookham. No Brasil, recomenda a revisão seja efetuada em 7 passos, que seria a formulação da pergunta, que seria definir os pacientes e a intervenção são a base da decisão do que deve ou não incluído na revisão. Localizar os estudos, localização dos estudos, aí os principais bases de dados seria a Medline, Embase, além de outras fontes, como trabalho publicados em congressos e buscas manuais em revistas não disponíveis nas bases de dados. A avaliação crítica são critérios para determinar a validade dos estudos selecionados. Aí vai explicar também o motivo de sua exclusão. Na coleta de dados, ele vai todas as variáveis estudadas devem ser observadas nos estudos e resumidas, que permitirão determinar a possibilidade de comparar ou não os estudos selecionados. Na fase análise e apresentação dos dados, eles devem ser baseados em semelhança entre os estudos, na apresentação gráfica e numérica. Aí, a gente tem a meta-análise, que seria realizado com um método estatístico na análise e na dos estudos incluídos. Aí a gente vai ter a revisão sistemática com meta-análise.
Na interpretação dos dados, é a força da evidência encontrada, é a aplicação dos resultados. A gente vai mostrar os benefícios e os riscos. Aprimoramento e atualização da revisão. É realizado por uma publicação dinâmica e deve ser atualizado cada vez que surjam novos estudos no tema. Aí aqui reforçando as etapas, começando com a pergunta científica, especificando a população e a intervenção do interesse, passando por identificar as bases de dados. Próximo é estabelecer critérios. Aí a gente tem a divisão entre conduzir a busca nas bases de dados e comparar as buscas dos examinadores. Aí a gente vai aplicar os critérios, analisar criticamente e avaliar todos os estudos, preparar um resumo crítico sintetizando as informações e apresentar uma conclusão. Estruturas e etapas. No resumo sistemático, ele deve ter um título, deve ser preciso e refletir claramente o tema em análise. O resumo deve ser estruturado em introdução, métodos, resultado e conclusão. Na introdução, ele deve resumir brevemente e deve indicar os objetivos da avaliação. Nos métodos, a gente vai ter o método de critério de inclusão e exclusão, que deve descrever o tipo de estudos que será incluídos e deve utilizar os subtítulos. Aí, no método de identificação de estudos, é necessário fornecer os dados sobre a pesquisa nos bancos de dados eletrônicos utilizados. Seleção dos estudos. Deve-se reportar os métodos de seleção. Na extração de dados, deve-se extrair os dados a partir de estudos analisados. No método de avaliação da qualidade, a gente tem que muitos são disponíveis no Equador, descrito para a maioria dos tipos de estudos. Na análise de dados, deve-se analisar os dados sucintamente, resumidamente. No resultado da pesquisa, deve mencionar o número de estudos que foi identificado para o banco de dados. Tipo de estudos e características devem ser expostos às estatísticas demográficas e descritas dos pacientes nos estudos selecionados. É o que eu falei, que essa revisão sistemática é aplicada mais para a parte científica. Na qualidade dos estudos e das fontes potenciais, o relatório do índice de médio de qualidade derivado do método de avaliação da qualidade. E esse estudo tem imposto de score de qualidade particular ruim. Efeito da intervenção sobre o resultado. Aqui devemos descrever os resultados reais. E na discussão, deve começar com uma declaração que resume as principais conclusões da avaliação do resumo sistemático. As referências bibliográficas. Prontinho. Ok. Sâmia. Alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer a respeito? Então vamos para o próximo tema, tá? Aí eu no fechamento eu comento a respeito de cada uma das revisões, tá? O próximo tema é revisão integrativa. Vai ser apresentada pela Joyce L. Ô, Lucimar, minha internet hoje tá muito ruim, então se ficar falhando aí, é minha internet mesmo, tá? Tá, Joyce. Desde ontem, peraí, deixa eu compartilhar minha tela. Tá dando pra ver? Perfeito. Beleza. Então, eu vou falar sobre a revisão integrativa hoje. O
eu não consegui ver, mas a Sâmia deve ter falado sobre a revisão sistemática. Os artigos de revisão de literatura são artigos científicos que utilizam fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas para obtenção de resultados a partir de pesquisas de outros autores, com o objetivo de fundamentar teoricamente um determinado tema. Então, essas revisões eu vou pegar artigos já prontos, já publicados, né? E vou fundamentar teoricamente um tema que eu tenho curiosidade de saber, ou que talvez vai servir para uma análise clínica, alguma coisa assim. E a revisão sistemática, aliás, esses artigos de revisão de literatura são divididos em narrativa e sistemática, a Sâmia deve ter falado sobre isso também. E dentre os artigos da sistemática, eu tenho a revisão integrativa. Então, eu coloquei aqui esse esqueminha só para ver mesmo como que funciona. Tem os tipos de revisão de literatura, a narrativa e a bibliográfica sistemática. E dentro da sistemática, a gente tem a meta-análise, revisão sistemática, revisão qualitativa e a que eu vou falar que é a revisão integrativa. A revisão integrativa, ela é uma síntese e análise de estudos científicos já produzidos sobre um determinado tema. E essa revisão integrativa, ela vai incluir estudos experimentais e não experimentais, combinar dados da literatura teórica e empírica, e ela é conduzida de um modo metodológico, que eu preciso identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos sobre o assunto que eu estou pesquisando. São 6 etapas que eu preciso seguir para fazer essa revisão integrativa. Só que uma etapa 0, que eu até coloquei aqui, ela é muito importante também, que é o interesse pelo tema. Eu vou falar sobre cada uma delas. Eu não vou falar agora não, porque eu vou falar sobre cada uma. Então, vamos lá. A etapa 0, ela é muito importante, porque se eu não tiver o interesse pelo tema, se eu não tiver o espírito de investigação para pesquisar, os outros passos eles nem vão se desenvolver. A gente parte do pressuposto que a gente vai colocar barreiras para a realização da pesquisa. Então, primeiramente, eu tenho que ter interesse pelo tema. A etapa 1 é a elaboração da pergunta norteadora. Quais são os objetivos dessa etapa? É definir o problema, formular a pergunta clínica em formato picote, eu acho que é assim que fala, que no próximo slide vai falar o que é. Eu preciso definir os descritores. Os descritores é a bibliografia que vai ser pesquisada. Eu acho que é isso, né? Pelo que eu pesquisei, foi isso. Definir a estratégia e busca nas fontes de dados. Definir as bases de dados, que é o levantamento bibliográfico preliminar, que tem a ver mais com a área de estudo, que vai facilitar a formulação do problema. Aquela sigla PICOT significa, tem o P de população, considerar a população-alvo, I de interesse, considerar o interesse da intervenção ou área de interesse, C, comparar tipos de intervenção ou grupos, O, obter resultados e considerar os efeitos a serem alcançados com a intervenção, T, considerar o tempo necessário para se obter o resultado. Um exemplo que eu coloquei aqui embaixo, uma pergunta, por exemplo, sobre a população-alvo, adultos ou crianças, sobre o tipo de intervenção, treinamento de força ou programa de exercício de resistência progressiva, sobre os resultados, medida de mudança na força, atividade ou participação. É dessa forma que a gente elabora a pergunta norteadora da revisão bibliográfica, da revisão integrativa. A etapa 2, ela é a busca ou a amostragem na literatura. E precisa ser uma busca bem ampla, não posso ter só um tipo de busca. Precisa ser em base eletrônica, em manual periódico, com pesquisadores, e eu preciso utilizar o material não publicado também. Uma vez que eu formulei o problema, a pergunta de pesquisa e os descritores, eu preciso buscar a melhor evidência para a minha pesquisa. E essa etapa ela depende muito da anterior, porque um problema bem descrito vai conduzir uma amostra diversificada e vai exigir muito
um critério de análise muito maior do pesquisador. Aí aqui, igual eu falei aqui embaixo, eu vou aplicar também os critérios de inclusão e exclusão. Desculpa. A etapa 3 é a coleta de dados. O que é a coleta de dados? É identificar os estudos pré-selecionados. É necessária a utilização de um instrumento previamente elaborado que garanta a precisão das informações. Esse instrumento, eu coloquei um exemplo no próximo slide. E os dados, eles precisam incluir a amostra do estudo, o tamanho da amostra, mensuração de variáveis e método de análise. E as principais conclusões de cada estudo também. Esse é um exemplo, eu dividi ele em 3 partes. Aí, ali está, por exemplo, a identificação. Eu coloco o título do artigo, os autores, o idioma, tem o tipo de publicação aqui embaixo, que é publicação de enfermagem, ser médica. Uma coisa interessante é que a revisão integrativa é utilizada mais na área da saúde. Não significa que eu deva só utilizar na área da saúde, mas ela é mais utilizada nessa área porque tem muito estudo que engloba que os profissionais precisam para fazer um resumo de um determinado tema. Eles vão utilizar os resultados, os diagnósticos, num artigo só. E isso ajuda muito os profissionais. Essa aqui é a outra parte do instrumento que eu preciso para coletar os dados. Ali está sobre a amostra, o tipo de amostra, o tamanho da amostra. E esse é o exemplo. Vamos para a fase 4. A fase 4 é a análise crítica dos estudos selecionados. Eu tenho que reler os resumos, as palavras-chave, os títulos das publicações e avaliar se é pertinente ou não em relação ao que eu estou estudando. Porque depois que eu seleciono os artigos originais, eu preciso avaliá-los quanto aos critérios de inclusão e exclusão e a sua validade também. E aí, a partir daí, eu preciso determinar qual que é relevante, qual que é válido, qual que é confiável e qual que vai se aplicar a questão que eu estou estudando, que eu preciso fazer a revisão. E na hora de organizar os estudos pré-selecionados, para auxiliar na escolha, propõe-se uma hierarquia. Não quer dizer que eu tenha que seguir, mas é proposto uma hierarquia de qual que é mais importante. Por exemplo, primeiro a gente coloca meta-análise e estudo clínico controlado. Em segundo lugar, estudos individuais experimentais. Em terceiro, estudos quase experimentais. Em quarto, estudos não experimentais com abordagem qualitativa. E relatos com casos de experiência. E, por último, opiniões de especialistas. A quinta etapa é a discussão dos resultados. Nessa etapa, eu vou comparar as evidências ao referencial teórico, identificar as conclusões e implicações da revisão integrativa. E eu preciso também identificar lacunas no conhecimento, delimitando sugestões pertinentes para estudos futuros. Então, para validar meu estudo, o pesquisador, ou eu, no caso, se eu estiver fazendo a revisão, eu preciso deixar claro quais lacunas que eu encontrei naquela literatura e que caminho os outros pesquisadores podem adotar nas pesquisas científicas. A sexta etapa, a apresentação da revisão integrativa, que seria elaborar o documento que descreve detalhadamente a revisão integrativa realizada e expor propostas para estudos futuros. Essa última etapa, ela precisa contemplar de forma assim, criteriosa, ela precisa escrever, precisa dar descrição de todas as fases percorridas e apresentar os principais resultados obtidos. Igual que tem que ser a estrutura do documento. Precisa ter uma folha de rosto, que contenha títulos, detalhes da citação da revisão, nome dos revisores, endereço, dados de contato, o corpo editorial responsável. Um resumo bem elaborado, um texto estruturado da revisão apresentando introdução, proposição de objetivos, materiais e métodos utilizados, resultados da revisão sistemática, discussão dos resultados encontrados com julgamentos sobre as implicações para a prática e para a pesquisa, com citações completas dos estudos incluídos na revisão.
considerações finais com recomendações para estudos futuros. Vou colocar um exemplo aqui depois. E esse aqui é um resumo do que está escrito lá. O documento ele precisa ser claro e completo, porque nesse documento o leitor precisa saber, entender todos os resultados. Ele precisa poder comparar os artigos que você colocou lá. Então, precisa ter informações pertinentes, detalhadas, todas têm que ser baseadas em metodologias contextualizadas. Os dados a gente pode organizar em tabelas, em gráficos, em quadros, mas tem que ser possível a comparação de todos os estudos selecionados. Precisam ser resumidos, organizados, para facilitar essa comparação. Aqui eu coloquei um exemplo de como que pode ser organizado. Por exemplo, isso aqui é apenas um artigo. Aí a pessoa organizou em quadros aqui, por exemplo, o nome da pesquisa, autores, tipo de publicação, o detalhamento metodológico, detalhamento amostral. Aqui tem os resultados. Tem que ser tudo organizado. Cada artigo que no caso, o pesquisador conseguir e selecionar para revisão. Esse aqui é um outro exemplo, utilizando quadros também com síntese dos estudos. Nome do artigo, autor, intervenção, resultado. A forma de organização. Tem uma outra forma também, que é de categorias temáticas. Você organiza por categorias temáticas, igual está nesse exemplo aqui. As referências bibliográficas que eu utilizei. Obrigada. Muito bem, Joiciele. Depois a gente faz algum comentário, eu faço comentário geral. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do tema? Então, vamos para o próximo tema. O próximo tema vai ser a análise bibliográfica, que vai ser apresentada pelo Rafael. Professora, análise biométrica, não? Biométrica, desculpa. Nossa, se fosse a bibliográfica, eu ia estar ferrado. Biométrica, desculpa. Beleza. Vocês estão vendo minha tela aqui? Tô, mas estou vendo o PowerPoint. E agora? Sem apresentação. Agora deu? Apareceu? Não. Ou não? Continua não? Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Pedir compartilhar de novo. Uhum. E agora, deu? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Não. Espera aí. Agora sim. Deu? Então, beleza, pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a análise bibliométrica. Já adiantando que essa análise bibliométrica está muito relacionada com os temas que as meninas já falaram. Eu encontrei uma definição, na verdade eu encontrei várias, e a definição que eu encontrei mais completa foi essa aqui. A bibliometria é um campo que aplica métodos estatísticos e matemáticos para analisar e construir indicadores sobre a dinâmica e evolução da informação científica e tecnológica de determinadas disciplinas, áreas, organizações ou países. É um pouco complicado quando a gente lê assim, mas em resumo, o que a bibliometria ela busca fazer? Ela busca analisar um amontoado de informações e com esse monte de informação, ela vai aplicar métodos estatísticos e matemáticos para tentar analisar algumas tendências que estão ocorrendo ali, beleza? Então, analisa vários documentos, é uma quantidade enorme, não pode ser pouco documento, tipo assim, parece que eu vi lá que se for 30 documentos, por exemplo, já não faz sentido, tem que ser mais, entendeu? Então, ela analisa muitas informações, aplica métodos estatísticos e matemáticos e tenta analisar alguma tendência, o que está acontecendo ali com aquelas informações que ela está analisando. Bom, e por que a gente deve utilizar a bibliometria? Estima-se que a cada 12 segundos um artigo é publicado. Então imagina você quer fazer uma pesquisa, você quer falar sobre algo e você vai buscar alguma referência. Qual referência que você vai buscar? É complicado, você tem um mar gigantesco de informações disponíveis e você quer encontrar ali naquele meio uma informação que seja relevante. Então, o que você pode fazer para te ajudar a escolher talvez artigos, dissertações que sejam relevantes ao tema que você está propondo? Você vai fazer a utilização da bibliometria.
Bom, existem algumas leis que vão reger os estudos bibliométricos, que é a lei de Bradford, de Zipf e de Lotka. A lei de Bradford, ela tem como principal objetivo identificar os periódicos mais relevantes e que dão mais vazão a um tema específico. Então, essa lei aqui, ela vai buscar entender, a descobrir quais são aqueles periódicos mais importantes relacionados a algum tema. Por exemplo, um periódico X, ele publica e tem maior vazão sobre temas relacionados à engenharia. O Y já tem mais publicações relacionadas à medicina. Então, com a lei de Bradford, a gente consegue identificar esses periódicos. A lei de Zipf, ela consegue estimar quais são os temas mais recorrentes dentro de um campo de conhecimento. Então, você quer analisar ali na engenharia, vamos supor que você quer escrever sobre engenharia, algum tema. Aí, com essa lei, você consegue identificar quais são os temas que estão sendo ali tendência, vamos dizer assim, naquela área de conhecimento. A lei de Lotka já busca entender, levantar o impacto da produção de um autor numa área de conhecimento, específico conhecimento. Então, ela busca entender qual é o impacto dos autores em alguma área do conhecimento. Então, ela busca procurar aqueles autores que são mais renomados, que têm mais destaque, que têm mais produção científica em uma área de conhecimento. Então, resumindo, a lei de Lotka procura levantar quais são os autores, quais são as instituições que mais produzem conteúdo e conteúdo de qualidade em relação ao tipo de documento. A de Zipf, quais são os temas tendência em uma área de conhecimento. E a de Bradford, quais são os periódicos que dão mais vazão a um tema específico. Bem, os objetivos da bibliometria, resumidamente, então, são apontar os estudos em crescimento, identificar a redução de determinados temas científicos, da mesma forma que a gente tem estudos que estão em crescimento, temas que estão tendo maior relevância, a gente tem também temas que estão tendo menor relevância. Então, a gente consegue identificar isso a partir da bibliometria. Verifica as instituições de ensino e autores que mais possuem produção acadêmica, como eu tinha falado, e mede o impacto das revistas científicas. Tudo isso serve para quê? Para a gente ver se vale ou não a pena alocar recursos, alocar seu tempo, alocar dinheiro na busca de desenvolver um trabalho relacionado a uma certa informação. Então, se você quer escrever sobre algo, primeiro você tem que pesquisar se aquilo que você está querendo falar é relevante. E dessa forma, se for relevante, você consegue, aí sim faz sentido você alocar recursos, tanto de monetário, de tempo e recurso pessoal. Bom, e como fazer? Isso aqui, essa parte de como fazer, está muito relacionado com aquilo que as meninas tinham falado anteriormente. O primeiro passo é você definir qual que vai ser o objetivo da sua pesquisa. Você tem que planejar a sua pesquisa, quais vão ser seus objetivos, quais perguntas você quer responder. O segundo é você preparar uma base de dados. Na verdade, preparar não, as bases de dados já estão preparadas. É você selecionar uma base de dados. Por exemplo, você quer utilizar a base de dados de Web of Science. Então, dentro dessa base de dados aqui, você já vai ter um mundo de informações. Então, você vai pegar essas informações aqui, você vai utilizar os critérios de exclusão que as meninas falaram, que é o quê? Vamos supor que você quer falar sobre hidrologia, você quer escrever algo sobre hidrologia. Aí você vai lá e seleciona um banco de dados, seleciona o assunto hidrologia. Mas dentro desse assunto hidrologia, vão ter vários que não vão fazer sentido você analisar. Porque talvez fala sobre hidrologia, mas não para o lado que você quer falar. Então, você vai utilizar critérios de exclusão para poder fazer uma busca mais refinada dentro dessa base de dados. E assim conseguir selecionar aqueles artigos ali mais relevantes ao seu tema. O terceiro passo é você definir a abordagem. Depois que você escolheu quais são os documentos que você quer analisar, você vai definir o tipo de abordagem. Bom, eu vou analisar esses documentos, mas eu vou analisar eles baseados em quê? Qual vai ser o meu critério de relevância? O que eu vou analisar? Eu vou analisar quais foram os documentos mais citados, quais foram os que tiveram mais cocitação, e existem vários critérios de abordagem aqui. E você deve também definir qual vai ser o software que você vai utilizar para verificar as informações. A última moça que apresentou, esqueci o nome, a Joyce.
a Joyce mostrou ali algumas tabelinhas, né, com várias informações apresentadas. E é basicamente o que a gente faria aqui no Excel. A gente vai pegar as informações que a gente obteve nessa base de dados e vai colocar elas, por exemplo, no Excel, de forma que a gente consiga, né, identificar item por item. Então, a gente vai organizar os dados nessa parte aqui, de acordo com a abordagem que a gente definiu. E no passo 4 é você analisar esses resultados de acordo com a abordagem que você definiu. Então, você pode analisar quais foram os artigos mais citados, daqui quais são os autores mais influentes, quais são os periódicos mais influentes, isso tudo vai depender do tipo de abordagem que você adotou. E também você consegue prever algumas tendências, né? Depende, mais uma vez, do tipo de abordagem. Bom, considerações finais, né? A análise bibliométrica ela é muito importante no comportamento científico, porque a gente consegue prever qual está sendo esse comportamento, para onde a ciência está caminhando. A engenharia está desenvolvendo muita pesquisa nessa área aqui, então a gente já consegue entender que a pesquisa, que a engenharia, o campo da engenharia já está se desenvolvendo para aquela área. Então a gente consegue ver para onde está crescendo, onde que está diminuindo, tudo isso através da análise bibliométrica. Ela ajuda também na formação de uma base de dados para pesquisa, igual eu tinha falado ali, já existem várias bases de dados, né? Isso não ajuda só na análise bibliométrica, mas também ajuda ali, né, num local onde você tem para poder pesquisar informações, né, a respeito do tema que você está querendo desenvolver. E ela também garante relevância no seu trabalho, porque vai garantir ali que você está falando de alguma coisa que não é obsoleto mais, né? Se você fez a análise bibliométrica ali, você sabe que o tema que você está falando é um tema atual, é um tema que vale a pena você falar. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido no mínimo a importância, espero que eu tenha conseguido passar para vocês no mínimo a importância, né? O como fazer, acho que não faria muito sentido eu ficar explicando detalhado aqui, porque a gente não ia conseguir absorver todas as informações, porque é muita coisa, né? Você tem que aprender a analisar banco de dados, tem que aprender a organizar os dados. Analisar talvez seria a parte aí que, né, dependeria mais do individual, mas seria muita coisa. Espero que vocês tenham entendido pelo menos a importância. E essas são minhas referências. Obrigado. Ok, Rafael. Bom, alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvida, né? Então vamos para a próxima. Próximo tema: pesquisa bibliográfica. Carlete. Vamos lá. Professora, desculpa aí que eu tô um pouco cansada, mas acho que vai dar certo. Eu te entendo. Eu também tô arrasada hoje. Nossa. Tá dando certo aí? Tô vendo só o PowerPoint. A apresentação, não. E agora? Agora sim. Também vou ser bem rápido também. Gente, meu tema apresentado é pesquisa bibliográfica. Vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Então, vou falar um pouco de pesquisa, né? O que é a pesquisa? A pesquisa é a atividade nuclear da ciência. Ela possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo permanentemente inacabado e tem como objetivo resolver um problema. Aí, dentro da pesquisa, né, a gente tem quanto à abordagem, vai tratar de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Quanto à natureza, temos a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, a gente vai ter a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. E já quanto aos procedimentos, que é o que eu vou abordar da pesquisa bibliográfica, também tem a pesquisa experimental, a pesquisa documental e umas outras pesquisas aqui, mas eu coloquei as principais dentro desse quadro de procedimentos. Vou falar da pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica, segundo Fonseca, é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio escritos e eletrônicos,
Qualquer trabalho científico inicia-se com a pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica. Bom, gente, quando fala aqui de já publicados, né, a gente, dentro dessa pesquisa bibliográfica, a gente vai buscar textos, teses, artigos, falando sobre o tema que a gente está pesquisando. E com relação a essa pesquisa, há alguns tipos de pesquisa que, alguns trabalhos, né, de pesquisa, que é mais referente à pesquisa bibliográfica mesmo. Você vai buscar, nos artigos já finalizados, informações para debater sobre aquele tema que você está fazendo seu projeto. Bom, a pesquisa bibliográfica, né, o objetivo dela, temos aí aprendizado sobre uma determinada área, né, você vai estar tendo esse ganho de conhecimento quando você faz uma pesquisa bibliográfica sobre um tema específico, você vai aprofundando sobre o tema, você vai ganhando mais conhecimento com isso. Levantamento dos trabalhos realizados anteriormente sobre o mesmo tema, né, você vai estar levantando trabalhos e analisando se o seu tema trabalhado é importante, está trabalhando, às vezes você está pesquisando um tema que já foi abordado várias vezes e acaba que fica uma coisa meio monótona, né, não seja tão válido assim de trabalhando. Identificação e seleção dos métodos e técnicas a serem utilizados, né? Então, você vai, dentro da pesquisa bibliográfica, você vai estar identificando qual vai ser os métodos e técnicas para utilizar no decorrer da sua pesquisa. Ela também vai gerar subsídios para a redação da introdução e revisão da literatura do projeto ou trabalho, né? Então, você vai estar, essa pesquisa bibliográfica vai estar, principalmente no referencial teórico, você vai estar utilizando muito ela, então vai gerar esse subsídio. E subsídios para a redação da discussão do trabalho científico. Então, a pesquisa bibliográfica também ela vai te ajudar quando você for discutir sobre os resultados da sua pesquisa. Dentro da pesquisa bibliográfica, a gente tem aí os tipos de fontes bibliográficas. Temos aí as fontes primárias, que contêm trabalhos originais com conhecimento original e publicado pela primeira vez pelos autores. Geralmente é mais pessoal mesmo, essas fontes primárias, né? Relatórios, esqueci a outra palavra, mas, assim, é algo mais pessoal, né, por ser primário. Já a fonte secundária, ela contém trabalhos não originais, que basicamente citam, revisam e interpretam trabalhos originais. Por exemplo, essas fontes secundárias vão ser os livros, artigos, revistas, né? Então, meios periódicos. E tem as fontes terciárias, contém índices categorizados de trabalhos primários e secundários, com ou sem resumo. Aqui as etapas de pesquisa bibliográfica. Então, a primeira etapa é definir o que será pesquisado. Então, para você estar buscando esses dados, você precisa ter um tema, você precisa abordar esse tema, né? Qual o tema que você vai estar pesquisando? Se é um assunto referente à hidrologia e qual a área em si. Aí, depois que você tem esse tema definido, você vai fazer um levantamento, né? Então, vai estar levantando os conteúdos disponíveis. Então, você vai lá, geralmente, o professor que está te orientando, ele vai indicar alguns materiais. Você também pode estar buscando em bibliotecas virtuais, no próprio Google, a gente utiliza muito o Google para fazer esse levantamento, né, dos conteúdos disponíveis. Tem o Google, esqueci o nome, Google Books, uma coisa assim desse tipo, esqueci, acho que é Google Books, que é só aplicar, ai caramba, mas voltando, eu estou um pouco nervosa hoje. Então, assim, então você vai estar fazendo esse levantamento de conteúdos, você utiliza geralmente o Google para você estar buscando esses artigos. Depois que você buscar esses artigos, essas bases de dados, você vai estar organizando os materiais encontrados. Então, você vai estar fazendo as leituras, vai estar fazendo o fichamento e organizando, pode estar colocando com relação a dados, e fica a critério seu, de como você vai organizar para facilitar depois você encontrar esses materiais. Por exemplo, você está lá debatendo sobre um tema e você precisa achar um texto referente àquilo. Então, é bom você estar deixando organizado para facilitar essa etapa.
diversifique as fontes e refine as pesquisas. É bom você estar buscando várias fontes para aquele determinado tema, não ficar só, por exemplo, artigos, buscar outros meios, livros, outras fontes, né? E também fazer um refinamento das pesquisas, analisar quais documentos que você está abordando é mais relevante, autores mais importantes, sites mais confiáveis. Então, você vai estar refinando, né, esse material, fazer análise criticamente dos materiais. Então, depois de você fazer essa diversificação e refinar esses autores, você também vai estar lendo e analisando se um determinado autor está falando a mesma coisa que um outro autor está comentando. Então, você vai acabar descartando ali alguns assuntos, para não ficar uma coisa muito monótona, muito repetida. E, por último, é criar uma estratégia de sintetização, né? Você vai estar fazendo a ligação entre esses conteúdos, para não ficar uma coisa deslocada, né? Você vai estar agrupando essas informações. Bom, conclusão aí. Então, para se fazer um bom projeto de pesquisa, é necessária a escolha do tema de interesse do pesquisador. Então, a dica, né, sempre é você buscar um tema que seja do seu interesse. Porque, se não for do seu interesse, você não vai sentir vontade de estar buscando essas informações, fazer esse projeto, né, não vai ser tão interessante para você. E as fontes utilizadas para a pesquisa bibliográfica devem ser seguras e de origem não duvidosa. Geralmente o pessoal vai lá no Wikipédia, busca aquelas informações e coloca, não certifica se aquelas informações são corretas mesmo. Então, é bom você ficar atento às fontes que você está utilizando na sua pesquisa. Obrigada a todos, e aqui as minhas referências utilizadas. Muito bem. Dúvidas, perguntas? Oi? Tá, é porque eu estava tentando sair daqui. Saiu, né? Saiu. Bom, gente, hoje foi falado, né, mais sobre o critério, né, formas, né, de se fazer uma revisão literária, uma revisão bibliográfica, tá? Então, o intuito desse seminário é que vocês consigam entender métodos que possam norteá-los para o desenvolvimento da fundamentação teórica, fundamento da pesquisa em si, tá? E o que é interessante é que cada um ressaltou, né, que o tema, né, que é pesquisado tem que ser de interesse do pesquisador, tá? Isso é muito importante, tá? Principalmente a gente que está numa área, né, que é a engenharia civil, que ela é muito abrangente, ela tem diversos assuntos, ramos, tá? E não significa, por exemplo, eu que sou engenheira, né, não significa que eu goste de todas as áreas da engenharia civil. Pelo contrário, tem umas áreas que eu detesto, tá? E outras que eu gosto, né, e que eu tenho maior afinidade. E essa área é que eu tenho que me voltar e tentar pesquisar nesse ramo, tá? Não adianta nada pesquisar algo que não é de interesse de vocês, não é do gosto de vocês, tá? Isso acontece muito nesses trabalhos finais, né, trabalho de TCC, em que o aluno chega, professor, e pergunta, professor, me vê um tema aí, né? E isso não é interessante, né? Principalmente se não for do interesse do aluno, tá? É interessante que o aluno chegue já prevendo algum ramo, algum tema, né? E aí o orientador possa auxiliá-lo, né, a formular melhor esse tema e construir melhor a pesquisa, tá? Então, é interessante que vocês tenham em mente isso, tá? De procurar uma área de conhecimento que é do gosto de vocês, tá? Por quê? Porque como vocês viram aí, nas diversas formas aí, nós vimos revisão sistemática, vimos revisão integrativa, né? Vimos a forma de fazer uma análise bibliométrica, né? E pesquisa bibliográfica, tá? Então,
essa parte é uma parte bem desgastante, porque envolve muita leitura, tá? Então, imagina você ler algo que não é de interesse seu, não é do seu gosto, né? Não te dá prazer de fazer aquilo, né? E de se aprofundar naquilo, tá? Então, o interessante é que a gente se aprofunde naquilo, tenha gosto para aquilo fluir de forma melhor, tá? Então, a revisão, que não foi comentada, mas foi ressaltada na primeira apresentação, que é a revisão narrativa, ela é uma revisão bem básica, tá? Eu acho que a maioria aqui já fez uma revisão narrativa, tá? Que é um levantamento, né, literário sem nenhum critério, tá? Então, faz uma busca, tá? Sem um norte, sem uma pergunta norteadora, que é o caso da revisão sistemática, né? Não tem nenhum critério, não tem nada, apenas seleciona alguns estudos aleatórios para fazer aquela fundamentação teórica, tá? Mas, assim, né, se a gente for buscar, né, definir essa revisão narrativa, né, a gente vai ver que ela é muito aplicada na fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, etc. Mas o interessante, né, é que não seja, né, para essas fundamentações, como a Carlete, né, ressaltou lá na pesquisa bibliográfica, que seja algo aleatório, tá? E também que o Rafael comentou, né? Tem que ser trabalhos relevantes, tá? Não pode ser qualquer trabalho que eu vou colocar na minha pesquisa, né? Eu tenho que mostrar a relevância daquilo, né? Eu tenho que mostrar, né, que a qualidade daquilo, tá? Então, é muito importante que a gente tente buscar em base de bancos de dados, né, de renome, tá? Tentar verificar a qualidade daquele artigo através do Qualis, tá? De revistas, artigos periódicos, né? Tentar fazer o levantamento em periódicos do CAP, tá? Que é um banco de dados, né? Desses periódicos aí que temos em universidades, né? Ajuda muito, tá? Para fazer esses levantamentos. É claro, né? A gente tem que saber, né, as palavras-chave a utilizar, como o Rafael comentou, tá? Para poder filtrar, né, esses trabalhos, tá? Isso é importante, tá? Então, verificar essa qualidade, tá? Não, uma coisa que eu ressalto, que eu vi, né, um professor comentar, e que eu acho importante ressaltar, é que, às vezes, né, tem uma determinada ou revista ou um autor que é muito citado, né? E muito citado não, né? Tem uma quantidade de publicação bem elevada. E aí, quando você vai analisar, aprofundar, né, naquelas pesquisas dele, não tem uma qualidade, não está classificado em uma qualidade tão boa, tá? Por quê? Porque ele está publicando ali só para ter um índice grande de publicação, tá? Mas talvez, né, não vou dizer que é sempre assim, que não é verdade, tá? Mas talvez, né, aquele trabalho dele, aquela pesquisa dele, não é de tão boa qualidade, tá? Ele só quer ter números, tá? E isso não é interessante, a gente tem que visar sempre na qualidade. Então, quando a gente tem artigos que tem grande número de citações, aí a gente já tem um certo interesse por esse tipo de trabalho. Por quê? Porque é um trabalho já com maior reconhecimento, né? Então, a gente tem bastante citação desse trabalho, né? Então, tem uma certa qualidade ali. Então, vale a pena, né, verificar, né, e certificar sobre isso, tá? Então, sempre olhe, né, com relação à qualidade, quais desse trabalho, né, qual a qualificação desse trabalho, e também a quantidade de citação. Eu acho super importante analisar isso aí, tá? Com relação à revisão sistemática, né, na verdade, é um tipo, né, de investigação científica, como as meninas comentaram, e a gente acaba vendo muito isso, né, em área clínica, né?
Mas, não se engane, tá? A gente tem também esse tipo de revisão na engenharia civil, tá? É claro que não é tão abrangente, é tão aplicado, né, quanto essa área da saúde, né? Mas é interessante fazer essa aplicação porque ele envolve, né, toda essa etapa, todo esse esquema, esse método, né, para você construir, né, uma análise, né, de procedimentos, métodos experimentais. E isso é interessante, né? Porque se a gente for pensar, a engenharia civil, né, principalmente se eu for voltar na área de materiais, a gente tem muito análise experimental, né? Então, para quem vai ingressar nessa área, talvez seja interessante começar fazendo uma revisão sistemática de experimentos, por exemplo, com um concreto reciclável, né? Quantas pessoas quais autores já fizeram isso? Fazer um levantamento de todo o procedimento que foi aplicado, né? Para esse concreto, para esse tipo de concreto, né? Qual foi a metodologia, né? Como foi apresentada, né? As etapas que a Joyce apresentou, né? Então, dá para construir um gráfico, né? Para analisar isso. Isso vai ajudar muito, né? Com relação ao tipo de pesquisa, né? Se for nessa área de materiais reciclados, por exemplo, né? Então, é interessante criar esses quadros, né? Para a gente fazer também essas comparações, ver que, ó, esse autor aqui usou tal metodologia, mas esse outro autor aqui usou outra metodologia, né? E fazendo esse embate, né? Entre esses diferentes métodos, né, aplicados, tá? Então, é muito interessante ver essas técnicas e poder, né, fazer esse método de revisão literária, tá? Isso ajuda muito. Isso é muito importante, né, porque quando a gente faz uma pesquisa, um projeto de pesquisa, né, o que é importante nesse projeto de pesquisa, que vai se enquadrar no TCC-1, né, é fazer toda essa fundamentação, todo esse levantamento bibliográfico, todo esse levantamento literário, tá? Então, é importante que tenha isso para poder nortear vocês e vocês conseguirem construir todo esse planejamento da pesquisa, entender a pesquisa, entender o tema, né, em que será pesquisado, né, até mesmo para vocês entenderem qual a metodologia que vai ser aplicada, né? Então, isso é muito importante, tá? Isso é fundamental. A Carlete falou sobre pesquisa bibliográfica, né? Essa pesquisa bibliográfica, ela se enquadra também como um método, tá? Uma metodologia de pesquisa, tá? Tem pesquisas que ela é toda bibliográfica, ela é toda uma revisão bibliográfica. Só que na engenharia civil, isso não é muito interessante de se fazer, tá? A gente acaba aplicando esse levantamento bibliográfico, essa pesquisa bibliográfica, né, quando a gente começa a entender o tema, começa a fazer a revisão literária, tá? Então, acaba que a gente, né, em todas as nossas pesquisas, a gente vai fazer o uso dessa pesquisa bibliográfica, né, esse instrumento, né, de pesquisa bibliográfica, porém, vai ser para fazer a fundamentação teórica da pesquisa, tá? Então, o primeiro passo da pesquisa, né, do projeto de pesquisa, né, é claro que é entender a problemática, né, definir a problemática e depois vir aprofundando, fazendo considerações, levantamentos teóricos a respeito do tema, tá? Então, isso é muito importante de ser compreendido, tá? Dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar a respeito? Bom, sobre isso. Pode falar. Professora, qual é o prazo mesmo para a questão do trabalho com relação ao trabalho final, que é para você fazer tipo um projeto, uma proposta de pesquisa? Isso.
Peraí, deixa eu já ia olhar isso agora mesmo. Bom, vai ficar lá para o final. Eu já tô com medo. Como assim? Bom, o projeto de pesquisa vai ficar para o último dia de nossas aulas, tá? Está previsto aqui para o dia 31, mas eu posso estender esse prazo até o início de abril, tá? Bom, o projeto de pesquisa, a gente vai adentrar mais sobre esse assunto agora, tá? Eu mandei, se eu não me engano, eu mandei semana retrasada. Ai, gente. Opa, deixa eu ver aqui. Antes da prova, eu mandei um vídeo falando sobre o projeto de pesquisa, tá? Para iniciar. Depois, a gente vai falar a respeito, deixa eu ver, a respeito da redação, tá? Que vai ser o próximo, eu vou mandar um tópico falando sobre isso para vocês, a respeito da redação desse projeto de pesquisa, tá? Então, assim, o projeto de pesquisa, eu peço no mínimo 10 páginas, tá? E eu vou mostrar como que vocês vão construir. Lembrando que o projeto de pesquisa, tá? Como eu falei lá no vídeo, ele é um planejamento da pesquisa de vocês, tá? Então, a ideia aqui da disciplina é que vocês entendam como elaborar esse planejamento. É claro que vai ser de uma forma mais reduzida, mais simplificada, porque vocês não vão adentrar muito a respeito do assunto, tá? O que é importante? É importante vocês terem um tema aí, pensarem em um tema, tá? Então, tentem visualizar um tema aí, né, a respeito de algo que vocês têm interesse, tá? Isso pode até ajudar vocês mais no futuro, né, aprofundar nesse assunto, até mesmo fazer algum projeto aí na faculdade, né, no Cefet a respeito desse tema, ou até mesmo fazer um trabalho de conclusão final. Então, pensem aí, né, em um tema, em uma problemática que vocês percebam aí na engenharia civil, que vocês têm interesse de estudar. A ideia do projeto de pesquisa é vocês definirem um tema, definirem quais as hipóteses, né, fazer conjecturas do que vocês esperam, né, a respeito de solucionar esse problema, tá? Ter uma meta, que são os objetivos, o que vocês querem alcançar e realizar, e fazer a construção, né, do levantamento, né, dar um embasamento do que seria, né, bem básico, um embasamento básico a respeito do tema de vocês, e prescrever, né, prever aí, né, uma possível metodologia para chegar naquelas hipóteses, naquelas conjecturas que vocês levantaram. Então, a ideia, basicamente, é isso, tá? Mas aí a gente vai falar, né, agora para frente, a respeito dessa construção desse projeto de pesquisa, tá? Então, a gente vai falar sobre como que a gente vai fazer a formatação desse trabalho, como que a gente vai construir o resumo de forma geral, que já comentou sobre o resumo, né? Vamos falar sobre a redação da introdução, como que a gente estrutura a introdução, isso é muito importante, tá? Fazer uma justificativa, tá? Justificativa, né? Dando ideia, por quê? Para que fazer esse trabalho? O que isso vai contribuir, né? Tanto acadêmico quanto socialmente? O que esse tema visa a contribuir, né? Vamos também trabalhar um pouquinho sobre a revisão bibliográfica, né? Mas isso não tem segredo nenhum, né? Vocês aqui já começaram a falar sobre essa revisão, né? Então, é mesmo fazer um levantamento a respeito do tema, né? Dar a ideia ao leitor, né? Com bases, né? de bibliografias, né? Com qualidade, tá? Mostrar isso aí na revisão, né? E a gente vai falar também, que vai ser o próximo tema de vocês do seminário, com relação ao método de pesquisa, tá? Uma previsão de como que será essa pesquisa, tá? Se vai ser uma pesquisa experimental, né? Como que a gente pode fazer
uma previsão a respeito dessa pesquisa experimental, né? Se vai ser uma pesquisa de estudo de caso, né? Então, a gente vai chegar nisso para vocês escreverem, preverem a metodologia. Por quê? Por que prever? Porque vocês não vão aplicar, né? Porque vocês só estão fazendo o planejamento da pesquisa, ou seja, só o projeto de pesquisa, tá bom? Então, de agora em diante, a gente vai focar nessa parte, ok? Certinho? Mais alguma dúvida, gente? Então tá, gente. Então, eu vou mandar para vocês o estudo dirigido, tá? E uma atividadezinha a respeito disso que a gente conversou aqui do seminário de vocês, tá? Eu peço que vocês me enviem a apresentação, tá? Por e-mail ou aqui mesmo no Microsoft Teams, para eu poder disponibilizar para os demais alunos, ok? Fechado, gente? Então, boa noite aí para vocês. Boa semana, bom resto de semana aí. E até semana que vem, ok? Até, professor. Boa noite. Falou, gente. Boa noite. Tchauzinho para vocês, gente. Até mais. Boa noite.